Presidente Jair Bolsonaro prorroga auxílio emergencial por mais 3 meses e benefício deve ser pago até outubro. Recursos do programa que apoia micro e pequenas empresas afetadas na pandemia começam a ser disponibilizados pelo governo. Brasil avança em vacinação contra a Covid e ultrapassa a marca de 106 milhões de unidades aplicadas até hoje. Autoridades promovem vacinação em massa na fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia. Estudo internacional revela que o Brasil é o terceiro lugar do mundo que mais vacina contra a Covid em números absolutos. Governo francês alerta que país poderá enfrentar uma quarta onda de Covid-19 devido à propagação da variante Delta. Mais corpos são encontrados entre os escombros do prédio que desabou na Flórida. O avanço da vacinação no Japão poderá determinar se as Olimpíadas terão a presença de público nas competições. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 2 medidas vão beneficiar as pessoas físicas e jurídicas. O governo anunciou hoje a prorrogação por mais 3 meses do auxílio emergencial. E os donos de micro e pequenas empresas começaram a receber avisos de que já podem pedir dinheiro emprestado do Pronamp com taxas de juros mais baixas das cobradas pelo mercado. A última parcela do auxílio emergencial seria referente a este mês. Mas, de acordo com o decreto que já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, os beneficiários também vão receber em agosto, setembro e outubro, quando o governo deverá encerrar a fase dos valores extras. Por enquanto, os valores vão continuar os mesmos, limitados a apenas uma pessoa por família. R$ 150 por mês para as pessoas vulneráveis economicamente, que moram sozinhas. R$ 375 para as mulheres que são chefes de família e R$ 250 para os outros beneficiários, como quem faz parte do Cadastro Único ou do Bolsa Família. Para bancar os novos recursos, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para permitir que a conta seja incluída no Ministério da Cidadania, sem prejuízo à responsabilidade fiscal. O auxílio emergencial começou a ser pago em abril do ano passado, no início da pandemia. Seriam 4 parcelas, mas o pagamento foi prorrogado até dezembro, quando houve uma pausa. Em abril deste ano, os pagamentos foram retomados com valores mais baixos. Estamos aqui prorrogando o auxílio emergencial por mais 3 meses, agosto, setembro e outubro, enquanto acertamos aí o novo valor do Bolsa Família para o ano que vem. Esta medida da prorrogação do auxílio emergencial, para além de uma realização do Executivo e do Legislativo, é uma grande conquista para o povo brasileiro. O ministro Queiroga está avançando com a vacinação em massa, a economia voltando, retorno seguro ao trabalho. E esses 3 meses de adicionais agora, então vão ser 7 meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros. Isso aí, na verdade, é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. Então, o ministro Queiroga prevê que em mais 3 meses tem o controle epidemiológico, o auxílio emergencial vai até lá e aí aterrissamos no Bolsa Família, que o presidente também já determinou que tem que ter um valor substancial para proteger justamente a população mais frágil. Já para as pessoas jurídicas, começou a nova rodada do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Dos cofres do governo, deverão ser liberados 25 bilhões de reais. A expectativa é de que os bancos multipliquem esse número. A Receita Federal passou a enviar comunicados a 4,5 milhões de empresários de todo o país, avisando que eles já têm direito a pedir dinheiro emprestado com taxas de juros menores do que os cobrados pelo mercado. Cada empresário terá direito a R$ 150 mil.
O empréstimo será corrigido pela taxa Selic, além da taxa de juros de 6% ao ano. E as empresas que fizeram empréstimos através do mesmo programa no ano passado poderão pedir a prorrogação de 12 meses, no prazo para pagar as prestações, que atualmente são de 36 meses e poderão passar a 48. A partir de hoje, os nascidos em março que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A quarta parcela do auxílio para este grupo vai ser paga no dia 28 de julho. Nos primeiros 170 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 5 de julho, o Brasil aplicou 106.433.200 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu hoje à Agência Nacional de Saúde Suplementar que inclua 2 doses das vacinas contra a Covid-19 no rol de serviços disponíveis pelos planos de saúde. O Ministério também informou que deve distribuir 41 milhões de doses de vacina no mês de julho. Nesta segunda-feira, ministros do governo federal foram vacinados em um ato simbólico para incentivar a imunização no país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu hoje à Agência Nacional de Saúde Suplementar que inclua as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca no rol de serviços disponíveis pelos planos de saúde. Um ofício foi entregue ao diretor-presidente da ANS durante reunião do Conselho de Saúde no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. No documento, o ministro considera que as 2 vacinas foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde e, por isso, requer a inclusão dos imunizantes também nos planos particulares. Antes desta agenda, o ministro esteve em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal para vacinar ministros. Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, André Mendonça, da Advocacia Geral da União, e Jorge Oliveira, ministro do Tribunal de Contas da União, receberam a primeira dose da vacina da Pfizer pelas mãos de Queiroga, que é médico cardiologista. Outras pessoas que estavam no local aguardando a imunização foram vacinadas pelo ministro Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde destacou que a vacinação foi um ato simbólico para incentivar a vacinação no país. Assim como os ministros, mais de 8 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose do imunizante da Pfizer. No total, 73 milhões de pessoas receberam as 2 doses de alguma vacina contra a Covid-19 e estão totalmente imunizadas. O número corresponde a cerca de 12% da população brasileira. As distribuições de vacinas continuam a ser realizadas conforme novos lotes chegam ao Brasil. Essa semana, o Ministério da Saúde bateu um novo recorde de distribuição de vacinas em todo o país. 13 milhões e meio de doses foram entregues aos estados em 5 dias, totalizando 143 milhões de vacinas distribuídas nos últimos meses. A previsão para o mês de julho é que mais 41 milhões de doses sejam entregues. A maior fornecedora de vacina, segundo o Ministério da Saúde, é a Fundação Oswaldo Cruz, que fabrica no Brasil a vacina da AstraZeneca. Mais de 71 milhões de doses deste imunizante já foram entregues. Além disso, de acordo com o Ministério, a Fiocruz assumiu um compromisso de entregar 20 milhões de doses a mais com a aquisição de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. No entanto, por mais que a vacinação esteja avançando, especialistas alertam que o país ainda está longe de vencer a pandemia. Por isso, é necessário manter os cuidados individuais e coletivos, como o uso de máscara e distanciamento social. E os cuidados são os mesmos, né? Devemos ainda seguir as orientações ainda de uso de máscara, o uso ainda do álcool gel, lavar bastante as mãos, evitar aglomerações. Tudo isso ainda deve ser realizado. As vacinas, elas protegem, elas têm boa eficácia, mas elas não garantem que não pegaremos o Covid-19. Então, algumas vacinas têm aí uma eficácia de 60%, outras têm uma eficácia próxima a 90%, mas mesmo as melhores vacinas, elas ainda não nos garantem que não evoluiremos com nenhuma complicação da doença, né? Ou não evoluiremos ainda com nenhum sintoma da doença. Então, para evitar isso e termos a possibilidade aí de vacinar a maior parte da população, até que tenhamos a maior parte da população vacinada e que possamos pensar ou falar em imunidade de rebanho, que é quando teremos aí muita gente vacinada, né? E quando um indivíduo não vai conseguir passar para o outro mais o Covid-19,
e não seguirmos ainda nessa escalada de pandemia, aí sim começaremos a pensar em suspensão do uso de máscara, em diminuição do isolamento social. Até lá, a gente deve seguir, empenhado nessa luta contra a Covid-19, para que possamos o mais breve possível voltar à nossa normalidade. Outro alerta importante é que a imunização só está completa após a segunda dose. Quem? Oh, meu Deus, felicidade! Obrigada! Eu vacinei! A ANS informou em nota que dará atenção ao pedido, verificando junto à coordenação do Plano Nacional de Imunização a melhor conduta frente à evolução da pandemia. Além disso, a agência destacou que, no momento, não há vacinas obrigatórias no rol de serviços e que a imunização funciona como medida coletiva e não fragmentada em grupos específicos, como seria o caso dos beneficiários do plano de saúde. E vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 200 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China supera a marca de 1 bilhão e 300 milhões de doses. Em seguida está a Índia, que registra pouco mais de 347 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com mais de 330 milhões e meio. O Brasil segue na quarta colocação e hoje se aproxima da marca de 106 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que tem quase 79 milhões de doses até agora. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Delta de Covid-19, originária da Índia, nesta segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente é um homem de 45 anos, que está sendo monitorado pela Unidade Básica de Saúde da região onde mora. Outras 3 pessoas da família, a mulher, o enteado e o filho, estão sendo acompanhadas pelas equipes de saúde da UBS local. A fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, está em plena vacinação em massa. 13 cidades foram escolhidas para fazer parte de um estudo internacional que prevê um cinturão de imunização. De Ponta Porã, Fábio Dorta tem as informações. Chegou a vez da fronteira. Estamos aqui para receber essa dose. Obrigada, meu Deus. O Ministério da Saúde encaminhou para Mato Grosso do Sul 165.500 doses da vacina da Janssen, que serão aplicadas nos moradores de 13 municípios que ficam na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, em Mato Grosso do Sul. Somente aqui em Ponta Porã, maior cidade da fronteira do Brasil com o Paraguai e Mato Grosso do Sul, mais de 50 mil pessoas devem ser imunizadas com a Janssen, que é uma vacina de dose única. Como outras 25 mil pessoas já foram vacinadas, a expectativa é que mais de 90% da população esteja imunizada até o final da campanha. Esperamos que a gente consiga vacinar de 5 mil ou mais pessoas por dia. A palavra de hoje é esperança. Muita esperança. Confiante? Confiante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para garantir a tranquilidade na vacinação, um esquema de segurança foi montado com a Guarda de Fronteira, Polícia Militar e Exército no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomes, onde acontece a aplicação das doses. A população colabora. E nós colocamos também uma equipe aqui de recepção na entrada para orientar aquelas pessoas que muitas vezes vêm a fazer a vacina, esquece de um documento, RG, CPF, comprovante de residência, o título de eleitor e principalmente o cartão do SUS, ele é importantíssimo para que você possa entrar no cadastro e ser imunizado. O cinturão de imunização faz parte de um estudo internacional que tem apoio da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. São doses adicionais da vacina que não estavam previstas na distribuição regular e que vão gerar evidências científicas para o Brasil e para o mundo sobre a efetividade da vacina da Janssen para a nova variante Gama P1, responsável pela maioria dos casos de infectados no estado.
E esse estudo, que será acompanhado pela Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, mais várias outras universidades, a Universidade de Stanford, a Universidade da Califórnia, várias universidades vão receber o resultado dessa vacinação 14 dias após a vacinação. Nós vamos acompanhar toda a população imunizada. Existe um relatório que nós vamos fornecer periodicamente, diariamente, com número de internações, números de óbitos, tudo isso será analisado. Existe um checklist que nós devemos preencher daqui a 14 dias. E aí haverá uma análise dos técnicos, dos infectologistas, para ver a reação da vacina na comunidade. Quem recebe uma dose de esperança, como a Maria Madalena, estampa a gratidão no rosto. Nossa, muito feliz mesmo. Não víamos a hora de receber essa vacinação, né? Acho que todos nós aqui estamos muito contentes. Com a imunização acontecendo entre as 7 da manhã e as 11 da noite, nem mesmo o inverno mais rigoroso dos últimos 20 anos foi empecilho para quem busca na imunização se prevenir contra o vírus, que já tirou a vida de mais de 500 mil de brasileiros. E veja daqui a pouco mais números sobre a pandemia pelo planeta. E também, governo francês alerta para a possibilidade de enfrentar uma 4ª onda de Covid. O Brasil é o 3º lugar do mundo que mais vacina contra a Covid em números absolutos. O país fica atrás apenas da China e da Índia. Os dados são de uma plataforma feita por pesquisadores da Universidade de Oxford, que faz a contagem da vacinação em todo o planeta. O posto de saúde mal abriu as portas e olha só o tamanho da fila. A unidade fica na região central de São Paulo e mesmo com toda a procura e a espera, a população não desanima. O Paulo, que é motorista, não quis perder a oportunidade e parou o trabalho no meio para se vacinar. Parei o caminhão aqui na rua de trás e não vou perder a chance, não. Me aconselharam deixar para mais tarde, deixar para amanhã, mas consegui arrumar essa vaguinha aqui, no carga e descarga aqui, então vou vacinar. E cada pessoa que se vacinava comemorava. Satisfeito, feliz da vida. Significa muito, acho que para mim, principalmente porque eu tô louco para visitar minha família no interior e faz quase 2 anos já que eu não vejo ninguém, então eu não vejo a hora de ter uma segunda para visitar a turma toda. Demorou, mas enfim, a vacinação já faz parte da rotina do brasileiro. O país é um dos que mais aplicam as doses anti-Covid em todo o mundo. Na última semana, o Brasil aplicou uma média de 1.400.000 doses por dia na população. Números que fazem do país o 3º do mundo que mais vacina, atrás apenas da Índia e da China. Mas em números proporcionais, o Brasil é o 45º colocado no ranking mundial, com uma média de 0,66 injeção aplicada por dia em grupos de 1.000 habitantes. Os líderes são a Islândia e a ilha de Nauru. Porque a gente não tem doses vacinais para todo mundo. Então, isso está sendo repercutido nesse ranking. Mas como a gente tem esse Programa Nacional de Imunização, são mais de 36 postos espalhados pelo Brasil afora, a gente tem condição de vacinar muito rapidamente. Infelizmente, nós não temos a quantidade de doses necessárias para vacinar a população numa maior velocidade. O que a gente espera que aconteça em poucos dias aí com a chegada dessas novas vacinas. Em todo o país são 38.000 postos de vacinação como esse aqui. Mas apesar do otimismo desses números, o caminho até a imunização completa da população ainda é longo. Isso porque a maioria dos vacinados que entram nessa conta só tomou a primeira dose. Menos de 1/5 da população já tomou a segunda dose ou a dose única da vacina norte-americana Janssen. A gente tem que chamar atenção para a população receberem as 2 doses da vacina, porque aí sim estarão protegidos e todos os testes foram feitos com 2 doses. Então eu acredito que com a chegada dessas novas vacinas e com a produção local de maior número de doses, a gente consiga até o final do ano imunizar a população toda. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mantém a promessa de que o Brasil receberá mais 160 milhões de doses de vacinas até o fim de setembro. O planejamento prevê que todos os adultos maiores de 18 anos recebam a primeira dose até essa data. No mês de setembro, nós vamos imunizar toda a população brasileira acima de 18 anos com a primeira dose da vacina.
e até o final do ano, um compromisso que o ministro da Saúde do Brasil faz com todos os senhores, nós teremos toda a população acima de 18 anos imunizada com as 2 doses de vacina. A dona Wanda completou a imunização e aos 67 anos ela acaba de tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid. E tudo que ela quer agora é voltar a abraçar os netos e bisnetos. Ver meus netos, meus bisnetos, abraçar meus filhos, né? Agora tá ótimo. E nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 695 mortes por Covid-19 e pouco mais de 22.700 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Já são mais de 184 milhões e 42 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus e quase 3 milhões 982 mil mortes por complicações da doença. Os Estados Unidos ultrapassaram os 33 milhões 722 mil casos e registram 605.567 óbitos. A Índia rompeu a marca dos 30 milhões 585 mil contaminações. O Brasil tem mais de 18 milhões 792 mil pessoas que testaram positivo e um total de 525.112 vítimas fatais. A França se aproxima dos 5 milhões 849 mil casos registrados da doença. E a Rússia tem pouco mais de 5 milhões 568 mil diagnósticos confirmados até esta segunda-feira. A França teve uma nova onda da pandemia do coronavírus no final deste mês. A variante Delta está se propagando no país e já representa 30% dos novos casos. A França poderá enfrentar uma 4ª onda de Covid no final de julho devido à propagação da variante Delta. A afirmação foi divulgada por um porta-voz do governo. A variante Delta está progredindo muito rápido. Ela representou cerca de 10% das contaminações na semana passada. Este é um nível que dobrou em menos de uma semana. A advertência reforça o alerta feito pelo ministro da Saúde, Oliver Véran. Vários países, entre eles Reino Unido e Rússia, já vivem um alarmante aumento de casos por causa desta variante, identificada primeiro na Índia. De acordo com os números oficiais, desde o início da campanha de vacinação na França no final de 2020, mais de 51% da população receberam pelo menos uma injeção e 36,2% já tomaram as 2 doses. Ao todo, mais de 111 mil pessoas morreram por Covid-19 na França. Jeff Bezos deixou o comando operacional da Amazon. A gigante americana vai ser comandada agora por Andy Jassy. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, embarca em uma nova etapa de sua carreira após ter criado, a partir de uma modesta livraria online, uma das empresas mais pujantes do planeta, a Amazon. Aos 57 anos, o empresário deixou nesta segunda-feira o cargo de CEO para Andy Jassy. Bezos vai se dedicar a outros projetos, começando com uma viagem ao espaço em 20 de julho. O empresário manterá um papel-chave na empresa que fundou há 27 anos e vai permanecer como presidente executivo do Conselho de Administração. Embora tenha sido celebrado pelas muitas inovações que mudaram completamente setores econômicos inteiros, também foi muito criticado por certas práticas comerciais ou pelo tratamento dos assalariados. Lançada da garagem de Bezos, a Amazon vale agora 1,7 trilhão de dólares na Bolsa de Valores. É um grupo com atuação em várias áreas, que vai do comércio online à computação em nuvem, passando por inteligência artificial e produção de filmes. Cristiana. 2 astronautas completaram a primeira caminhada espacial fora da nova estação chinesa. Liu Bomin e Tang Hongbo deixaram a cabine principal para uma caminhada que durou cerca de 7 horas. As informações são da Agência Espacial da China. Os 2 astronautas tinham como missão posicionar a câmera panorâmica instalada fora do módulo central. Eles também tiveram que verificar a capacidade de transferência de um braço robótico que vai ser usado na transferência dos módulos da estação. Liu chegou a descrever a visão de fora da nave
como linda. É a primeira vez desde 2008 que astronautas chineses caminham pelo espaço. Esta também é a primeira missão tripulada chinesa em quase 5 anos e é vista com grande prestígio pelo país, que neste mês celebra o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, com uma campanha massiva de propaganda. E veja a seguir, começa a valer a prova de vida remota do INSS para quem tem 80 anos ou mais. E ainda, Brasil abriga hotéis luxuosos que podem custar mais de R$10 mil. O INSS atualizou o calendário da prova de vida nesta segunda-feira. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. Quem tem 80 anos ou mais ou possui alguma dificuldade de locomoção pode pedir para realizar a prova de vida do INSS em casa. O serviço é disponibilizado pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O Instituto Nacional de Seguro Social também atualizou o calendário de realização da prova de vida até julho de 2022. É importante destacar que os prazos de 2021 continuam os mesmos. A prova de vida é um procedimento obrigatório previsto em lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Por isso, uma vez por ano, os beneficiários como aposentados ou pensionistas devem buscar o INSS. Em função da pandemia, os atendimentos devem ser agendados pelo telefone 135. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O mercado financeiro está mais otimista com relação ao crescimento da economia, mas a inflação também deve subir mais do que o previsto. Os economistas do mercado financeiro projetaram uma alta na estimativa média da inflação em 2021, ao mesmo tempo em que passaram a ver um crescimento do produto interno bruto. Para o índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do país, a expectativa do mercado para este ano subiu de 5,97% para 6,07%. Essa seria a 13ª alta seguida. A projeção ficaria acima do teto do sistema de metas. O centro da meta de inflação para este ano é de 3,75%. E para a meta ser considerada cumprida, deve ficar entre 2,25% e 5,25%. No caso do PIB de 2021, os economistas do mercado financeiro subiram a estimativa para o crescimento de 5,05% para 5,18%, a 11ª alta seguida do indicador. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. As previsões constam no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Os dados foram levantados em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Os preços do gás, do diesel e da gasolina vão subir amanhã nas refinarias. A alta de até 6,3% será reflexo das cotações do mercado internacional e do maior consumo na Ásia, o que também estimula os reajustes. Foi a primeira alteração feita pelo general Joaquim Silva e Luna, que assumiu o comando da Petrobras há 3 meses. Desde o começo do ano, o aumento do gás está acumulado em 38%, o diesel em 39% e a gasolina em 46%. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, em dia de mercados fechados nos Estados Unidos, enquanto os temores sobre a disseminação global da variante Delta da Covid-19 e os ruídos políticos domésticos dominavam o radar dos investidores. A moeda norte-americana subiu 0,65% e encerrou o dia cotada a R$ 5,086 na venda. A idade é algo que chega para todo mundo. Estar preparado para viver bem e confortável financeiramente é muito importante. Aqui no Brasil, um hotel luxuoso que pode custar mais de R$10 mil por mês oferece segurança e qualidade de vida para os moradores com mais de 60 anos. Em outros países, existem condomínios preparados para essa população. Uma coisa é certa, todos nós vamos envelhecer. A Organização Mundial da Saúde considera idoso pessoas com 60 anos ou mais. Segundo a OMS, em 2025, o Brasil será o 6º país do mundo com o maior número de pessoas na terceira idade. Hoje já são quase 30 milhões.
Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, existem residenciais exclusivamente para aposentados. Esses locais funcionam como um enorme condomínio fechado. Além das casas, há restaurantes, campos de golfe, centros de recreação e outros atrativos pensados exclusivamente no bem-estar do público sênior. E o número de moradores não para de crescer. Aqui no Brasil, empreendimentos como esse começam a ganhar espaço. Esse hotel de luxo, que fica em São Paulo, está longe de ser uma casa de repouso. Aqui os moradores são chamados de hóspedes e a decisão de mudar-se para o local é uma opção para a maioria dos moradores, que busca ter comodidade e qualidade de vida. Mas para viver aqui o custo é alto. É preciso desembolsar no mínimo R$10 mil mensais. Ele foi construído para ser uma opção para pessoas de idade que queiram um conceito de vida diferente, que não queiram ficar numa clínica, não é uma instituição, queiram um conceito de flat, onde eles possam ter a sua individualidade nos quartos, mas ao mesmo tempo ter assistência se e quando precisar. Porque no Brasil, falar em hotel residência para terceira idade, normalmente é você falar em asilo, que é uma palavra negativa e pesada. Mas essas pessoas optaram por um estilo de vida melhor. Um estilo de vida independente, onde você possa cuidar mais de você, ao mesmo tempo poder ir e vir com liberdade, ter acesso a nutricionistas, enfermeiros, mas estar perto de amigos, ter muito entretenimento. A grande diferença aqui é a liberdade. Os idosos podem sair e voltar na hora que quiserem. A família também pode vir para visitá-los a qualquer momento. Tudo aqui é planejado para que os moradores se sintam como se realmente estivessem em casa. Quem quiser vir morar aqui, pode. A gente não se prende a horário de visita, a quantas vezes vai sair. Pode sair todos os dias, é só avisar na recepção, obviamente, dizer, olha, eu vou no shopping e já volto. É um espaço de liberdade, né? Aos 82 anos, a Gilda percebeu que não podia mais morar sozinha. Há 5 anos, ela escolheu o lugar para viver. Foi uma opção minha por causa de um tombo que eu levei e eu resolvi vir para cá porque eu morava sozinha. Eu tenho 4 filhos que são ótimos, maravilhosos, me dão toda a atenção, mas tem a noite que a gente fica sozinha, tem muita coisa, então eu preferi vir para cá. Foi uma decisão minha. Você escolheu, então, viver esse momento com qualidade de vida. Exatamente, como eu tinha na minha casa. Eu queria uma coisa igual, não menos. Mas aqui é delicioso, porque tem gente, a gente pode conversar, a gente pode brincar, tem atividades. Mas aqui é a minha casa. Se preparar economicamente, garantir viver mais e melhor na terceira idade. E veja a seguir o dilema das autoridades japonesas a respeito do público nas Olimpíadas. E ainda, mais vítimas são encontradas nos escombros do prédio que desabou na Flórida. Três corpos foram encontrados nesta segunda-feira entre os escombros do prédio que desabou na Flórida, o que eleva para 27 a quantidade de mortos. Nesta segunda-feira, autoridades encontraram mais 3 corpos entre os escombros do prédio que desabou na madrugada de 24 de junho na cidade de Surfside. Um especialista que faz parte das equipes israelenses que atuam no local admitiu que as chances de encontrar sobreviventes são quase zero. No domingo, a parte do prédio Champlain Towers South, que havia restado de pé, foi demolida com uma explosão controlada. A decisão foi tomada devido à aproximação da tempestade Elsa, com fortes ventos e que poderia colocar em risco quem trabalha nos escombros. Autoridades retomaram as buscas após a demolição, destacando que áreas que antes eram inacessíveis foram alcançadas. O saldo mais recente de uma das maiores catástrofes urbanas dos Estados Unidos registra 27 mortos e 118 desaparecidos 11 dias após a tragédia. A presença ou não de público nas arenas durante os Jogos Olímpicos ainda é incerta. Aparentemente, a decisão vai depender do avanço da vacinação no país oriental.
Inicialmente, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos decidiu que as arenas poderiam receber 50% da sua capacidade, mas sem ultrapassar o limite de 10 mil torcedores. Esse limite pode cair para apenas 5 mil nas próximas semanas, em uma determinação que estaria próxima de ser aprovada. Outra proposta que será analisada pelo comitê é que 40% dos eventos não contariam com a presença do público. Especialistas na área da saúde japonesa alertam por uma possível quinta onda da pandemia, o que interferiria na possibilidade dos torcedores acompanharem as modalidades de forma presencial. Isso porque a média móvel de infecções está em alta, com cerca de 1.500 novos casos por dia. A vacinação no país caminha a passos lentos. Apenas 14% da população está totalmente vacinada. Campeão olímpico em Atenas em 2004, Rodrigo Pessoa vai voltar a defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Depois de ter ficado fora da Rio 2016, o cavaleiro de 48 anos foi convocado para disputar os Jogos Olímpicos pela 7ª vez. Além do ouro individual em Atenas 2004, Rodrigo Pessoa tem 2 bronzes com a equipe brasileira de saltos, em Atlanta 1996 e em Sydney em 2000. O cavaleiro também competiu em Barcelona no ano de 1992, Pequim 2008 e Londres 2012, quando foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura. Depois de ter ficado fora da convocação para Rio 2016, Rodrigo Pessoa se afastou da seleção brasileira e passou a ser técnico de hipismo na Irlanda. O adiamento das Olimpíadas permitiu que Rodrigo Pessoa mudasse de planos e voltasse a concorrer por uma das vagas da equipe brasileira. Agora o cavaleiro poderá buscar o seu 2º ouro em Tóquio e quer quebrar mais um recorde na carreira. O assunto agora é a Copa América e já temos o nome da primeira seleção classificada para a grande final do torneio. Em partida realizada no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira ganhou do Peru por 1-0. O gol do Brasil foi marcado pelo meio-campista Lucas Paquetá, ainda na primeira etapa. Agora a seleção espera o seu adversário para a final que vai sair do confronto entre Argentina e Colômbia, que será disputado amanhã no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz fala que devemos ter paciência para ouvir a palavra de Deus tantas vezes quanto forem necessárias, até a hora em que realmente entendermos a mensagem. Estamos falando de Provérbios, capítulo 31. O versículo agora é o versículo 14. A igreja virtuosa, ela é como o navio mercante. De longe traz o seu pão. Que bonito. A igreja virtuosa, ela não é apavorada, ela não é desesperada. Ela de longe traz o pão. O pão aqui é a revelação da palavra de Deus. Ela não tem pressa, ela medita. O que a gente está fazendo aí esses dias? Já há alguns dias. Não estamos lendo aqui o Provérbios 31, versículo 10? A gente cada dia não está lendo um versículo, 2. Aí a gente volta de novo, lê aquele novamente. O missionário fala que a gente tinha que ser como aquele animal ruminante. A vaca, o camelo, né? O boi, que você toda hora vê ele mastigando, né? Ele já pegou um capinzinho lá, tá mastigando, você dá uma volta, meia hora você volta, tá ali mastigando ainda. É assim que a gente deve fazer com a palavra de Deus, não ter pressa de sair da presença de Deus. A igreja virtuosa, ela é como um navio mercante, ela de longe traz o pão. É de ouvir, e ouvir, e ouvir de novo, e não se cansar de ouvir. Aí quando ela menos espera, ela traz o pão. Ela consegue a revelação. Aquilo deixa de ser letra, porque a letra mata,
e ela passa a ser a essência de Deus. Segredo. Eu costumo dizer que segredo a gente não conta para qualquer um. Segredo a gente só conta para quem é íntimo. Sabe para quem eu conto os meus segredos? Para essa mulher aqui, ó. Para ela eu conto tudo. Não tenho o que esconder dela. Eu não posso contar para você. Até porque se eu contar o meu segredo para você, a Bíblia diz que chega a ser até loucura para alguns. Mas para minha esposa não. Meus segredos eu conto para ela. Alguém diz, os meus eu conto para Deus. E onde a gente tem segredo com Deus? Ele sabe tudo. Então, aqui na terra tem uma que tem os meus segredos, que conhece os meus segredos. Sabe quando é que Deus vai contar os segredos para você? Quando você se tornar íntimo dele. E a gente se torna íntimo de Deus dessa forma, de longe, trazendo o pão, trazendo a revelação, orando, meditando, indo à igreja, congregando, participando. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.